Presença, assiduidade, se você participa do trabalho, se você está lá e geralmente faça um relatório, é um relatório seu, sobre você mesmo e o seu trabalho. E aí eu ouço outras pessoas de outros cursos falando termos tão que eu não consigo entender, assim, porque a nossa avaliação é muito distinta, assim. Porque ninguém faz um relatório sobre ele mesmo em outro curso. Só a gente. E aí eu tô pensando aqui que eu vou falar um pouco academicamente como é o curso da Unicamp para depois. Então a Unicamp, os 2 primeiros anos eles chamam de instrumentalização, que é um curso de atuação, né? A gente passa por todas as áreas do teatro, mas é um curso voltado para atores. E é uma instrumentalização para você poder participar dos projetos de criação cênica, que são os 2 últimos anos. Então, academicamente, a criação artística é favorecida lá na Unicamp. São 4 montagens, cada um com seu foco. E pensando agora, a gente na Unicamp faz teatro na universidade com o intuito de sair da universidade. A gente não quer ficar lá, porque seria cercear, né? Não é uma matéria acadêmica, a gente transcende muito uma matéria. Mas a universidade é muito útil no sentido de proporcionar tempo e espaço para que uma criação aconteça. Embora esse tempo seja o de um semestre, o que muitas vezes é muito pouco, 4 meses, que é um semestre de aula, é muito pouco para fazer uma criação. Isso que o Canon Sway falou também, a gente vai se viciando nesse tempo. 4 meses para fazer uma coisa, 4 meses. E aí você sai 4 meses, não sei, é meio estranho pensar nisso assim. Porque a criação de um grupo que se forma, né, e os pares se juntam, porque tem uma visão comum, isso se quebra, né, 4 meses pode ser suficiente ou não. Enfim, mas o que eu sinto é que é muito transcendente assim, a criação que se faz na matéria do projeto de criação cênica, porque na minha companhia, por exemplo, a gente se formou lá e não necessariamente isso acontece, porque, como a Maria Thaís falou, a gente não se juntou porque a gente tem desejos, anseios comuns, é porque a gente passou no vestibular e entrou no mesmo ano, mas a gente se sintonizou assim, de alguma forma, e a gente quer continuar. Mas a gente fez a obra pensando, aqui não é suficiente, a gente tem que mostrar isso. Então a gente corre sempre atrás para apresentar em outros lugares, assim. Então, essa é a prática, assim. Acho que é só, eu acho que eu queria falar que a universidade, embora a gente esteja muito deslocado, e a gente é sempre o último dos últimos, mesmo no Instituto de Artes, por exemplo. Vem os cursos de música, aí os cursos de artes plásticas e cinema, coisas, aí a galera do teatro e da dança, então, não sei, não sei. O espaço que a universidade proporciona para uma coisa transcendente a ela, assim. É isso que eu vi agora que acontece, assim. Acho que é isso por enquanto. Bom, eu também preparei uns negócios para falar aqui e claro que eles são contaminados pelas falas de todos que falaram até agora. E bom, de acordo com tudo que a gente falou até agora, para me preparar para essa mesa, quando eu fui chamado também, eu não sabia porque eu tinha sido chamado, pelo mesmo motivo, mas depois que você falou, que te deram essa resposta, eu me identifiquei, então eu imagino que seja por isso, porque eu também sou uma pessoa que está com o pé dentro e pé fora na universidade, como vocês ouviram, eu estou há 6 anos no CAC, eu tranquei 2, mas não posso falar que não estou lá, né? Eu entrei na turma do Felipe, que está aqui, nós somos na turma. E bom, estou dizendo isso porque quando eu fui me preparar
para falar com vocês, para a gente conversar, eu fui pesquisar de cara um tópico que a Thaís começou abrindo, que é o título da mesa, né? Que é a diferença entre, que é uma diferença, entre o teatro universitário e o teatro na universidade. E eu não tenho a menor pretensão de fazer uma palestra, porque eu não tenho condições de fazer isso. Então, o máximo que eu posso fazer é contar o que eu li a respeito em poucas palavras, porque de fato foi uma preparação para bater papo e não para dar uma palestra. Mas eu acho que essa discussão ela é interessante na medida em que pensando em como como as pessoas que começaram a fazer teatro universitário fora da universidade começaram a fazer teatro, digo, pensando que se a gente for remontar desde as arcadas do Álvares de Azevedo, dançando com esse filme, gente, desde as arcadas do Álvares de Azevedo, o cara escrevendo Macario, a Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, um lugar que reunia as pessoas, não necessariamente de teatro, aliás, reunia pessoas que não faziam teatro, mas que depois de se encontrarem e de terem um desejo movido por, sei lá, que vontades políticas, artísticas, estéticas, existenciais, decidiram criar um grupo de teatro, talvez a gente possa também alargar o campo da discussão sobre o que significa fazer teatro dentro da universidade e o que significa ter o teatro como fim ou ter o teatro como meio. Eu digo isso porque, pensando nessas histórias de todos os grupos de teatro universitário, no TUCA, no TUSP, no TU, todas as siglas que eu não vou lembrar o nome, mas todos os grupos de teatro universitário que se formaram na década de 50, na década de 60, que na verdade foram limados na década de 60, tiveram pouca continuidade depois, né? A oficina está aí, mas são poucos os que continuaram depois da década de 60. Se a gente for pensar em como esses grupos se organizaram, em geral eles começaram a se organizar a partir de centros acadêmicos. Então, a organização primeira, talvez, desses grupos, era movida por alguma necessidade de colocar alguma coisa em pauta na discussão de uma comunidade acadêmica. E não necessariamente fazer teatro, que é uma crise que talvez nós tenhamos, ou tivemos, ou teríamos, que é de por que nós fazemos teatro, afinal de contas. E digo isso também porque estou há 6 anos no CAC, e eu tenho a sensação de que na minha trajetória eu passei muito tempo, porque eu sou de Campinas, né? Eu vim de Campinas. Então eu tive a oportunidade de fazer o Unicamp e eu vim para a USP. Isso no momento da minha vida, eu tinha 17 anos, eu entrei na faculdade muito novo. Eu tenho esse julgamento de mim, assim. Quem mais tem 17 anos aqui? Uma pessoa, 2, 3. Pois é, somos irmãos. Eu entrei na faculdade com 17 e eu levei um tempo, e eu na verdade julgo que eu tô, assim, juntando as peças agora, começando a juntar as peças, né, porque, como a Maria Thaís bem falou, escreveu o seu doutorado com uma arma na cabeça, foi obrigado, e às vezes a gente começa a juntar as peças e nunca acaba, mas eu tenho a impressão de que eu passei muito tempo na universidade, tendo entrado com 17 anos, resolvendo questões que eram minhas, assim, e eu não sabia exatamente por que eu estava fazendo teatro. Eu sabia que eu tinha que estar ali de alguma forma, eu achava que eu tinha que estar ali, eu achava que eu tinha que sair da casa dos meus pais. E isso é real, posso falar disso de uma forma banal, mas assim, gente, as pessoas precisam sair das casas dos seus pais. E isso, na verdade, estou falando isso por quê? Porque as coisas elas vão se confundindo de uma forma, do jeito que a gente organiza tendo teatro dentro da universidade, que às vezes fica difícil de distinguir a motivação existencial do porquê que a gente está fazendo isso, uma espécie de pura uma burocratização do ensino disso. Tipo, eu tenho que fazer alguma coisa, este lugar é um lugar que, de certa forma, me apresenta algumas perspectivas liberais de existência, eu colo lá, seja porque eu preciso, sei lá, me entender melhor politicamente, ou porque eu preciso me entender melhor sexualmente, e neste lugar eu passo um tempo gastando algumas coisas, inclusive dinheiro público. Pode ser cruel o que eu estou fazendo? Principalmente dinheiro público. Ainda mais se fazer um intercâmbio que você gasta 2 vagas. Né? Mas faça um intercâmbio. Mas estou dizendo, né, educa a sexualidade, né, em 1 minuto. Me ajuda com o tempo. Acho que é o mais rápido. Por isso. Acho que é o mais rápido. Bom, enfim, essa discussão a respeito do teatro universitário, teatro da universidade, quando eu comecei a ler a respeito, aqui a gente tem a bibliografia, o Dicionário do Teatro Brasileiro,
depois eu passo para vocês os nomes dos autores. E o verbete teatro universitário, ele passa muito tempo explicando sobre essas pessoas que se encontraram para discutir e colocar em cena o que elas estavam discutindo. Elas não tinham a menor ideia do que era uma escápula, em geral, entendeu? Ou, enfim, talvez tivessem, mas depois de um tempo não era exatamente isso que movesse, não era exatamente isso que movia a fala política deles, a fala estética, a fala artística que estava colocada ali na água, né? Exatamente, nossa, não sei. O segundo ponto que eu queria tentar pincelar é a ideia de que a gente talvez faça parte de uma geração, essa ideia de geração, que veio depois de muita coisa, né? Digo isso porque, dentro das minhas especificidades também, sou uma pessoa que tem um pé dentro e um pé fora, eu sou uma pessoa, não necessariamente recomendo, que no final do segundo ano, não, no final do primeiro ano, eu entrei num grupo que tinha 15 anos, tem 15 anos, agora tem 18, na verdade, que é o Teatro de Narradores, e no final do segundo ano eu entrei na EAD. Então eu estou fazendo 6 anos, gente, o CAC. Mas são 3 percursos, digamos assim, de conhecimento que são muito distintos e que são muito complementares também. Digo por experiência própria, obviamente. E essa discussão a respeito do que talvez movesse o teatro universitário nas suas origens, nos seus primórdios, e o que depois hoje move o teatro dentro da universidade, eu acho que ela resvala também no lugar onde a gente encontra a maior efervescência, não sei se é maior, porque talvez seja uma pretensão falar isso, certamente, mas a gente talvez ainda encontre alguma brecha de discussão política no espaço dos teatros de grupo. Não estou levantando bandeira, tem muitas contradições dentro do teatro de grupo, a gente não vai falar sobre isso aqui, eu acho, porque não é o tema da mesa, mas eu fico imaginando que nós, como pertencentes a uma geração que... Bom, eu nasci em 92, né? Então, eu comecei a fazer teatro numa época em que o que se via de teatro, digamos assim, a produção teatral talvez mais significativa, seja de pesquisa ou mesmo politicamente falando dentro da cidade de São Paulo, o que tinha de significativo na cidade de São Paulo eram os grupos. Então o que eu me formei teatralmente assistindo grupos, seja o Teatro da Vertigem, que é sempre nomeado como grupo dos anos 90, não só dos anos 90, mas que está colocado nos anos 90, né? Seja qualquer outro grupo que tenha feito essa trajetória, mas eu acho que a gente foi formado com uma cabeça de pesquisa dentro dessa linhagem, vamos dizer assim, e a gente tem que se haver com essa história. E isso tem a ver com a universidade também. Não só porque a universidade é um espaço de encontro, eu espero que ela ainda continue sendo, porque a gente de fato tem sido atacado enquanto universitários, enquanto um corpo de pessoas que se pretende a pensar as formas, enfim, pensar as coisas de uma forma diferente. Mas também porque, perdi a linha do raciocínio, foi meu fluxo aqui, eu vou voltar um pouquinho. A ideia de que a gente usa a universidade para se encontrar, e essa ideia que eu estava dizendo está sendo atacada, eu acho que é uma ideia que a gente precisa preservar enquanto a gente olha para esse tema. Assim. E isso porque talvez, tendo atravessado a experiência do CAC, atravessando a experiência do CAC, atravessando a experiência da EAD e fazendo parte de um grupo, o dado do encontro, e isso não é nada metafísico, nem místico, a gente não precisa acender um incenso, o dado do encontro é muito concreto. E tem a ver com aquilo que talvez a Thaís tenha apresentado também no começo, que é quais são os acordos éticos que a gente faz para conseguir conviver, seja no caso da Unicamp ou da EAD, em uma turma, alguém me corrija se eu estiver errado, mas a Unicamp ela também se gerencia por turmas, né? Vocês não se separam. Como é que a gente se negocia para trabalhar e pesquisar junto numa turma com quem você vai estar por 4 anos, no caso da Unicamp ou da EAD, ou no caso da USP e da Unesp, como é que você não se ensimesma na sua pesquisa e sai por aí, de fato, com uma bandeira do currículo Lattes, dizendo que você faz o teatro, que é tão bem remunerado, não é mesmo? Claro que eu digo tudo isso e estou imerso em todas essas contradições, porque se vocês viram agora há pouco a abertura de processo do Cabrera Garcia, ele é a minha iniciação científica e eu não fui necessariamente tomado refém, não diretamente, para escrever. Então, quer dizer, para começar a escrever o projeto, né? E aí, tem o tempo ainda? Tá?
Tá bom, vou dar uma sintetizada. E aí, por último, eu queria fazer só mais uma última colocação, que é o seguinte. A ideia de você estar junto das pessoas em uma turma, e isso acho que é interessante pensar para quem entra numa universidade, eu acho que tem um dado que é, antes de qualquer coisa, político nisso, que também tem a ver com o encontro, que é o fato de que talvez isso seja algo que esteja nos sendo dificultado cada vez mais por conta da elitização das universidades, mas o fato de que a gente encontra pessoas que talvez a gente não encontrasse em outros contextos. Eu digo isso porque eu tenho uma experiência dessas muito concreta na minha turma da EAD, que é as pessoas que se encontraram ali, elas são de origens sociais muito distintas. E isso dá uma riqueza à discussão do trabalho, e às vezes nem tanto a discussão do trabalho de uma forma muito concreta, tipo, olha o que esse cara está falando, mas o fato de você conviver com essa pessoa, de você notar as diferenças, como essa pessoa respira, pula, anda, grita, chora, briga, isso te faz ter uma outra espécie de jogo de cintura, digamos assim, quando você precisa se colocar, digamos assim, no espaço público, digamos assim, 2 vezes na mesma frase, é um recorde. Quando eu percebi isso, que a EAD, ela não só a EAD, estou usando a EAD porque para mim isso é muito concreto lá. Quando eu percebi que a EAD abria esse espaço, eu entendi um pouco mais sobre o que seria essa perspectiva do encontro dentro da universidade, que seria qual é o espaço de diálogo que a gente ainda tem um com o outro, em que espaços, inclusive na cidade, a gente ainda tem para se olhar e conversar, sabe? E assim, sem a mediação de um produto, sem um bar ou sem uma praça, ou um espaço, enfim, organizado para isso. E acho que desde os anos 60, de uma forma brutal, a gente tem perdido isso de uma forma, assim, cachapante e cada vez mais veloz, os espaços de encontro. E acho que se a gente tem uma função importante enquanto estudantes que estão ingressando agora, ou saindo agora, ou iniciando a iniciação científica agora, enfim, estudantes universitários, eu acho que é de fato refletir sobre qual é a capacidade que a gente ainda tem de resgatar a intervenção na vida pública da cidade, eu acho, antes de qualquer coisa, pensando, não pensando necessariamente na universidade, mas como repensar o papel da universidade dentro da cidade. É a minha deixa. Temos uma resposta aqui. Enfim, como pensar esse espaço da universidade dentro da cidade. E aqui eu encerro as provocações. Para abrir eu queria pontuar duas questões que me parecem oportunas, assim, acho que principalmente a partir um pouco agora da fala do Renan, que é um aspecto mais histórico, que quando ele traz essa questão do teatro universitário como um lugar de reunião e tudo mais, eu queria só pontuar que na história do teatro brasileiro tem uma coisa que antecede isso, que é o teatro do estudante, que é um movimento que vocês provavelmente muitos de vocês nunca ouviram falar, mas que tomou o Brasil inteiro e foi movido pela história e pela paixão de um homem, que chamava Pascoal Carlos Magno, e que ele fazia durante um período que era dezembro, janeiro e fevereiro, numa fazenda do Rio de Janeiro. Ele foi embaixador, ele comprou uma grande fazenda, lá ele construiu um teatro, alojamento, ele fazia encontros, estudantes que vinham do Brasil inteiro, e durante 3 meses eles ficavam ali, estudando teatro, fazendo teatro juntos. E imagina, o cara volta para a Amazônia, o outro volta para a Bahia, o outro vem para São Paulo, né? Ou seja, tem um aspecto aqui que eu queria chamar a atenção nisso, né, que é o lugar, na ideia de que o teatro surge do encontro, né, e que o teatro também se destina ao encontro, ou seja, não só ele surge do encontro, mas também o destino dele é o encontro, ou a morte, né? Se encontra a morte. Mas que é essa questão desse espaço público mesmo, que o teatro e que aos poucos foi perdendo. E também uma relação que é entrar numa universidade, que eu acho que aqui tem um problema, entrar numa universidade, fazer uma escola de teatro, não é ter uma profissão. Então, quando você traz a questão de que um grupo de pessoas que não eram artistas se reuniam dentro de um centro acadêmico e que queriam ali, tinham objetivos éticos, políticos comuns, e
que a partir disso o teatro surge, né? E a partir disso surge a profissão. Eu acho que a gente tem sim uma inversão hoje do espaço público ser diminuído e da relação profissional ficar totalmente vinculada ao fato de eu fazer um curso. E eu posso parecer alarmista, mas assim, eu entrei na escola de teatro também com 17 anos. E da minha turma, nós somos 2 fazendo teatro. Nós éramos 25. Então, a primeira escola de teatro que eu fiz. Porque o problema não é começar a fazer teatro, o problema é se manter fazendo teatro. Essa é a questão fundamental. Eu sinto dizer isso, porque é fato. É manter, assegurar na sua existência o espaço coletivo, um espaço comum de encontro e viver na fronteira. Porque na verdade, essa questão é uma questão que se coloca na dimensão da criação, na dimensão da academia, na dimensão política, na sua relação com a sociedade. Por último, que eu acho que também aponta para uma série de questões que vocês estão levantando, é também a gente recuperar que a dimensão do espaço público, que quem é que paga o custo de vocês. Há uns anos atrás eu fui falar isso na USP e fui detonada, assim. Mas, de fato, eu tenho que lembrar todo dia quem é que paga o meu salário. Eu sou servidora pública. E essa universidade é paga pelo imposto que, principalmente os pobres, pagam com alimentação porque o helicóptero não tem imposto. Então, existe aqui também um lugar da profissão, do modo como a gente se coloca, da formação que a gente troca aqui dentro, que é de pensar a nossa responsabilidade quando a gente pensa a profissão. Fazer a escola é um direito de todos. Passar por uma escola pública deveria ser assegurado a todos. E pensar a profissão não é só pensar o exercício da arte do teatro, mas pensar também nessa devolutiva, nesse lugar de um outro encontro que você tem que gerar para além da universidade.